No jantar de aniversário de casamento, meu marido, Marcelo, ergueu a taça de champanhe e soltou um riso sarcástico. 5 anos desperdiçados com uma mulher que só quer viver nas nuvens, ele zombou. A sala explodiu em risinhos nervosos, mas o peso das palavras dele era muito mais cruel do que o tom brincalhão que ele tentou disfarçar. Eu sorri de leve e deslizei uma pasta para o outro lado da mesa. Engraçado, comecei, calma e firme. Porque este contrato pré-nupcial falsificado que você fez significa que você não vai ficar com nada. A expressão dele congelou, e o silêncio tomou conta do lugar num instante. Ah, e aquelas mensagens com a melhor amiga da sua irmã? Acabei de enviá-las para todos os seus contatos. Aos poucos, os celulares começaram a vibrar e fazer barulhos pela sala. O rosto de Marcelo, que antes estava confiante, ficou pálido. Aquele jantar deveria ser o auge de nossa história, mas rapidamente se tornou o início de uma virada que ele nem imaginava possível. Momentos depois, advogados chegaram com os papéis do divórcio, bem antes de a sobremesa ser servida. Mas o verdadeiro choque era perceber que eu, Luísa, nunca fui a esposa ingênua e distraída que ele acreditava que eu era. Marcelo sempre achou que eu não conseguia distinguir as diferenças entre um abatimento fiscal legal e sonegação de impostos. E por anos, ele viveu seguro nessa certeza. Em algumas ocasiões, ele abria detalhes comprometedores sobre seus negócios enquanto tomávamos café juntos pela manhã, acreditando que eu estava prestando mais atenção no barulho da cafeteira do que nas palavras dele. Você não entenderia, Luísa, ele dizia, com aquele tom condescendente que só foi ficando mais irritante com o passar dos anos. Esse seu diploma em História da Arte é ótimo para fazer passeios em museu, mas negócios de verdade estão em outro nível. Eu apenas sorria, como se estivesse concordando, e servia sua xícara de café. Mas o que ele não percebeu foi a maneira estratégica como posicionei meu celular na bancada da cozinha, gravando cada palavra que saía da boca dele. Durante 5 anos, mantive uma fachada cuidadosa, uma atuação impecável da esposa dedicada, um papel no qual abandonei supostos sonhos pessoais para viver o conforto de uma vida ao lado dele. A casa cheia de estantes com livros de arte e história não passava de uma peça do teatro que Marcelo escreveu para mim. Ele contava a todos os amigos e sócios que eu era uma mulher visionária, mas perdida nos seus próprios devaneios. Alguém que preferia mundos fictícios a lidar com realidades práticas. Só que o que Marcelo nunca entendeu é que essa paixão pela arte e pelas histórias me deu uma habilidade única: a de prestar atenção, observar, reconhecer padrões, compreender nuances no comportamento humano e notar as pistas invisíveis, até mesmo os detalhes escondidos da verdadeira natureza de um homem. Se você gosta de histórias onde mulheres subestimadas retomam o controle e viram o jogo, vai adorar continuar lendo. É grátis, e sua leitura ajuda a espalhar mais conteúdos sobre empoderamento feminino. Vamos descobrir como os 5 anos que vivi ao lado de Marcelo me trouxeram até este momento. Nos primeiros meses do casamento, a forma de Marcelo me menosprezar era sutil. Sempre havia um sorriso de canto de boca quando eu fazia perguntas sobre a empresa dele. Normalmente, suas explicações eram superficiais, como se estivessem sendo simplificadas para uma criança entender. No início, deixei passar, achando que era o jeito dele de lidar com o estresse de um trabalho tão exigente. Afinal, ele sempre dizia que estava construindo um império. Mas com o tempo, percebi algo interessante. Quanto mais ele acreditava que eu não tinha capacidade para acompanhar suas conversas ou decisões, menos ele se preocupava em esconder suas ações. Perto do nosso 2º aniversário de casamento, o padrão se tornou claro. Ele começou a ignorar minha presença enquanto falava ao telefone ou fazia reuniões informais em casa. Muitos dos documentos financeiros que ele tratava como ultra-confidenciais antes, agora eram deixados largados na mesa da sala, abertos e desprotegidos. No 3º ano, a confiança dele chegou a um nível em que ele respondia a e-mails e discutia práticas de negócios, algumas delas claramente questionáveis, enquanto eu dobrava roupa ou fazia anotações no meu caderno. Luísa, não se preocupe com ela, ouvi ele confessar para um sócio certa vez. Ela está ocupada demais com o clube do livro dela para perceber o que estamos fazendo. Beirando o ridículo, essas declarações inicialmente me machucaram. Sentia como se tivesse falhado de uma forma inexplicável, como se eu realmente fosse burra ou fraca demais para ser alguém relevante na vida dele. Mas minha autopiedade não durou muito. A dor virou algo mais produtivo, uma estratégia, um plano.
Comecei a recolher as peças de informação que ele inadvertidamente espalhava pelo nosso cotidiano. Criei um sistema simples, mas funcional. Abri um e-mail separado, onde enviei para mim mesma várias fotos de documentos, transcrições de conversas que ouvi e até algumas observações soltas. Tudo cuidadosamente anotado, como se fosse parte de um trabalho acadêmico. Tudo começou como uma forma de me convencer de que eu não era tão ignorante quanto ele alegava. Eu precisava me provar que podia entender. No entanto, as coisas mudaram 14 meses atrás, numa tarde chuvosa durante a semana. Marcelo havia deixado o laptop dele aberto no escritório enquanto tomava banho. Um som de notificação me chamou a atenção, e ali, no canto da tela, vi aparecer um nome que gelou meu sangue. Júlia. Não era apenas o nome que pegava, era o conteúdo. Ontem foi incrível. Mal posso esperar para te ver quando ela estiver fora de casa. Meu estômago deu um nó. Minha mão hesitava no mouse, mas acabei clicando. Era pior do que eu temia. Ao abrir o e-mail, encontrei meses de mensagens. Não só textos, mas também fotos trocadas entre ele e Júlia, que era, nada mais nada menos, a grande amiga de infância da irmã dele. Alguém que convivíamos em festas de família e com quem eu dividia abraços e sorrisos educados. Peguei cada peça dessa traição e adicionei ao meu já volumoso arquivo de provas. Não era mais apenas sobre ego ou orgulho machucado. Eu agora tinha um objetivo definido. Enquanto Marcelo saía do banheiro, coloquei o laptop de volta no lugar e o cumprimentei com a mesma expressão falsamente amorosa que ele via há tantos anos. Mas inside, algo mudou. Eu sabia que o fim estava próximo. 2 dias depois daquela descoberta chocante, entrei em contato com uma velha conhecida da faculdade, Amanda, que agora era advogada especializada em divórcios e crimes financeiros. Marcamos um café no centro da cidade. Uma conversa que, para qualquer um que visse de fora, parecia apenas 2 amigas antigas se atualizando sobre a vida. Mas, por baixo dessa fachada, testei as águas cuidadosamente. Fiz perguntas hipotéticas sobre contratos pré-nupciais, recomendações legais para gravações de conversas e formas de reunir provas financeiras. É para uma personagem de um livro que estou desenvolvendo, expliquei em um tom casual, quando Amanda ergueu uma sobrancelha diante da especificidade das minhas perguntas. Ela claramente não acreditou, mas respondeu a tudo com uma precisão profissional. Trocamos cafés e conversas durante meses, sob a aparência de um bate-papo sobre criatividade, quando, na verdade, todas as nossas reuniões eram parte de um plano meticulosamente elaborado. Foi apenas quando mostrei a Amanda a transcrição de uma conversa que Marcelo teve no telefone, discutindo como esconder ativos financeiros, que ela fechou seu bloco de notas e me olhou diretamente nos olhos. Luísa, se a sua personagem tem esse tipo de evidência, ela precisa ter muito cuidado com como e quando usar isso, disse Amanda com um tom sério, sua voz baixa enquanto olhava ao redor. Algumas das coisas que você está descrevendo vão além de um caso de divórcio. Estamos falando de possíveis acusações criminais. Aquele momento mudou tudo. Amanda me ajudou a organizar a montanha de provas que eu havia acumulado ao longo dos anos. Ela explicou quais informações seriam relevantes em um processo de divórcio e quais poderiam chamar a atenção das autoridades federais. Foi Amanda quem me apresentou a um contador forense, sob o pretexto de que ele estava ajudando com a pesquisa do meu livro. Ele analisou os padrões de comportamento financeiro de Marcelo e as inconsistências gritantes em seus negócios. A descoberta que mais me surpreendeu surgiu quando o contador encontrou alterações em nosso contrato pré-nupcial. O documento, que eu assinei às vésperas do casamento, havia sido adulterado escondidamente após minha assinatura. Ele continha cláusulas adicionais que, basicamente, me deixariam com absolutamente nada em caso de divórcio. Isso não é só antiético, Amanda explicou. É ilegal e invalida o contrato por completo. Nos meses que se seguiram, aperfeiçoei cada detalhe do meu disfarce como a esposa ingênua. Continuei desempenhando meu papel com perfeição. A mulher tranquila que nunca desconfiava de nada. Mas, nos bastidores, preparei tudo. Comprei dispositivos de gravação pequenos e discretos. Organizei todos os documentos em vários locais de armazenamento diferentes e estudei a fundo os termos legais de cada crime financeiro que Marcelo havia cometido. O plano estava em andamento. Só faltava o momento perfeito para agir. Esse momento perfeito finalmente chegou em nosso jantar de aniversário de 5 anos. Marcelo estava animado com o evento. Escolheu um restaurante sofisticado no centro da cidade, chamado Palazzo,
reservando a sala privada mais elegante, conhecida como Sala das Magnólias. Fez questão de convidar 40 pessoas, em sua grande maioria, sócios e amigos de negócios. Apenas alguns membros da minha família foram incluídos, mais como figurantes para manter as aparências. Os convites eram luxuosos, impressos com letras douradas que diziam 5 anos de parceria e sucesso. Parceria e sucesso de fato, mas não nos termos que Marcelo planejava celebrar. Na véspera do jantar, escolhi meu vestido com cuidado. Um elegante modelo azul marinho, um pouco mais minimalista do que o estilo chamativo que Marcelo geralmente elogiava. Peguei o cartão de visitas de Amanda e coloquei dentro da minha clutch, ao lado de um pendrive contendo 5 anos de evidências reunidas. Na manhã seguinte, enviei meu relatório detalhado como denunciante anônima ao Escritório de Investigações Financeiras da Receita Federal. Era como se eu estivesse ajustando os ponteiros de um relógio que já estava contando para aquela noite. No dia do jantar, o sol nasceu acompanhado de uma calma inesperada. Minhas mãos, que eu esperava que tremessem ao passar a maquiagem, estavam firmes. Marcelo saiu para o trabalho ainda cedo com sua habitual confiança. Eu já cuidei de tudo, ele disse, beijando minha testa como quem acaricia a cabeça de uma criança. É só aparecer e parecer bonita. Típico. Cheguei ao restaurante 30 minutos antes. O maître me reconheceu imediatamente. Senhora Pereira, seu marido preparou uma noite encantadora. A Sala das Magnólias está pronta. Segui-o pelo salão principal até a sala privativa, que reluzia sob o brilho de lustres de cristal. Na imensa mesa em forma de ferradura, flores brancas adornavam o centro, cercadas por detalhes de prata. Cartões de lugar escritos meticulosamente em caligrafia elegante indicavam onde cada convidado deveria se sentar. Não fiquei surpresa ao ver que os sócios de Marcelo estavam agrupados próximos a ele, enquanto meus familiares estavam relegados aos cantos mais afastados. Fiz um circuito lento ao redor da sala, absorvendo cada detalhe. No lado da minha cadeira, no centro da curva da mesa, deixei uma pasta de papel manila dentro de uma gaveta discreta. Ela havia sido preenchida com documentos que desmontariam Marcelo inteiramente. Por fim, enviei uma mensagem rápida para Amanda, confirmando sua chegada às 9 horas da noite. Seu papel no plano era essencial, e o cronograma precisava ser impecável. Enquanto os primeiros convidados começavam a chegar, Marcelo fazia sua entrada triunfal, cercado pelos 3 sócios mais próximos. De terno impecável e cabelo estilizado, ele parecia transbordar confiança. Quando os olhos dele encontraram os meus, ele me presenteou com o sorriso indulgente de sempre, aquele que misturava falsa afeição com superioridade. Minha linda esposa, ele anunciou, atravessando a sala para me dar um beijo na lateral do rosto. Pontual como sempre, perfeita como sempre. Ele parecia ignorar que naquele momento, com cada passo que dava pelo salão, eu estava calmamente contando os segundos para o que viria a seguir. O jantar começou com toda a pompa que Marcelo queria exibir. Conversas descontraídas preenchiam a sala enquanto os convidados se acomodavam. Eu, como de costume, mantive meu papel. Sorria educadamente, fazia perguntas simples sobre viagens e filhos e dava risadas nas ocasiões apropriadas. Era exatamente o que Marcelo esperava de mim. Entre um prato e outro, ele ergueu a taça de vinho várias vezes, comemorando com seus sócios e lançando olhares de superioridade ao redor da sala. Debaixo da mesa, ele dava tapinhas ocasionais no meu joelho, como se dissesse: bom trabalho por parecer parte do cenário. Enquanto a sobremesa era preparada, um dos sócios de Marcelo, Paulo, bateu levemente sua taça com o garfo. Acho que é hora de fazermos um brinde para o casal, ele disse sorrindo. Marcelo, que tal dizer algumas palavras? Todos os olhos se voltaram para ele e, é claro, ele não perdeu a oportunidade de assumir o papel de protagonista. Marcelo levantou-se com uma taça de champanhe e um sorriso autossuficiente. O salão foi silenciando aos poucos, enquanto ele começava a discursar. 5 anos atrás, decidi apostar no que meus amigos chamaram de o investimento mais seguro da minha vida. Ele pausou, aproveitando o riso leve que percorreu a sala. Casei com alguém que vive no mundo das ideias, mais interessada em história e criatividade do que no que acontece à sua volta. Alguns diziam que ela talvez fosse uma escolha desafiadora, mas eu enxerguei o potencial. Vi uma mulher que jamais questionaria minhas decisões, que aceitaria o estilo de vida que eu proporcionei a ela, sem complicações ou interrupções. A sala foi se calando, trocando olhares constrangidos.
Alguns dos sócios mais próximos de Marcelo começaram a baixar suas taças ou se remexer desconfortavelmente nos assentos. Aquilo não era um brinde, era um espetáculo de arrogância. Ele prosseguiu, com um tom mais ácido. Então, aqui estamos, 5 anos depois. Quem diria que a minha esposa poderia se tornar o maior ativo da minha vida? Se for mesmo verdade que paciência é uma virtude, Luísa é definitivamente a prova. A risada que ele soltou foi mais cruel do que divertida. Vamos brindar a 5 anos desperdiçados. Meu sorriso permaneceu fixo no rosto, mas por dentro, aquele momento me deu ainda mais combustível para o que estava prestes a acontecer. Eu gostaria de responder a esse brinde tão tocante, eu disse, levantando-me calmamente. Minha voz cortou o silêncio desconfortável que havia tomado a sala. Um por um, os convidados me olhando em surpresa. Marcelo sorriu, obviamente achando que eu participaria de sua performance. É verdade. Eu fiquei quieta nesses últimos 5 anos. Comecei, pegando discretamente a pasta que estava na gaveta ao meu lado. Mas não pelos motivos que você imagina. Seu sorriso hesitou por um breve instante. Com passos calculados, deslizei a pasta na direção dele. Querido, este é meu presente de aniversário para você. Marcelo franziu a testa levemente, mas rapidamente tentou retomar sua compostura enquanto abria a pasta. Dentro, havia 2 cópias lado a lado do contrato pré-nupcial, a original, assinada por mim, e a versão fraudulenta, modificada por ele, com documentos de um especialista forense provando a adulteração. Essa aqui, eu disse, apontando para a versão fraudada, é aquela que você falsificou depois que eu já havia assinado. O problema é que isso é ilegal. Então sinto informar, mas ela não vale nada. Marcelo ficou estático. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão que alternava entre branco pálido e rubor de vergonha. Naquele momento, tirei meu celular da bolsa e comentei casualmente. Ah, e aquelas mensagens com a Júlia, a melhor amiga da sua irmã? Elas acabaram de ser enviadas para todos os presentes nesta sala. O som de notificações começou a pipocar nos celulares de todos ao redor da mesa. Os convidados pegaram seus celulares reflexivamente, e eu observei cada rosto espantado, cada olhar de choque e confusão à medida que viam o teor das mensagens e fotos que Marcelo havia trocado com Júlia. O salão, que antes estava cheio de murmúrios educados, agora havia mergulhado em um silêncio quase ensurdecedor. Marcelo, visivelmente enfurecido, sussurrou entre os dentes enquanto se inclinava em minha direção. O que você fez, Luísa? Exatamente o que você nunca esperou que eu fizesse, respondi, com uma tranquilidade que ele nunca antes tinha testemunhado. Eu prestei atenção. Naquele momento, a atmosfera na sala mudou completamente. A mãe de Marcelo, que estava sentada ali perto, olhava para o celular com relutância, sua expressão de horror cada vez mais evidente. O pai dele simplesmente olhou para baixo, incapaz de encarar o que estava acontecendo. No outro lado da sala, vi meu cunhado ajeitando-se na cadeira, deixando transparecer o desconforto e a irritação. E claro, minha irmã, que imediatamente percebeu a gravidade do momento, levantou-se e posicionou-se ao meu lado, colocando uma mão firme em meu ombro. Marcelo tentou se justificar, balbuciando. Vocês estão entendendo errado. Isso tudo é fora de contexto. Sua voz, que tantas vezes dominava qualquer sala, agora estava rouca, quase apagada. Essas mensagens estão datadas e até geolocalizadas, interrompi, sem levantar a voz. Interessante como você passava tantas noites trabalhando, mas aparentemente na casa da Júlia. Fascinante, não é? Foi nesse momento que o advogado de Amanda entrou na sala, com sua postura firme e profissional, seguido por 2 colegas. Eu sorri de canto. Ah, que bom que chegaram na hora certa, comentei. Os advogados trouxeram os papéis do divórcio. Acho que estamos prontos para a sobremesa. Marcelo ficou imóvel, claramente em estado de choque. Os outros advogados se aproximaram calmamente do restante da mesa, enquanto os olhos dos convidados saltavam de Marcelo para mim e para os papéis que os advogados carregavam. Cada elemento da cena construído com perfeição. O som dos passos firmes de Amanda e sua equipe era quase ensurdecedor no silêncio da sala. Seus saltos ressoavam no piso de madeira enquanto ela atravessava o ambiente com confiança. Marcelo, ainda parado, os olhos arregalados, reconheceu-a imediatamente. Era a mesma advogada que ele havia cumprimentado em um evento beneficente meses antes, sem imaginar o papel que ela desempenharia naquela noite.
Você é a advogada que conheci no jantar de caridade, Marcelo exclamou, a voz oscilando entre incredulidade e raiva. Amanda apenas sorriu. Sim, entre outras especialidades. E sem perder o ritmo, colocou sua pasta de couro na mesa de jantar. Um desconforto percorria todos os rostos ao redor da sala enquanto os convidados permaneciam em seus lugares, chocados com o que testemunhavam. Esses são os documentos completos para o divórcio, Amanda disse, deslizando a pasta aberta na minha direção, ignorando Marcelo por completo. Tivemos o cuidado de preparar uma estratégia que incluía cada detalhe, desde as provas de infidelidade até os registros de suas atividades fraudulentas. O que discutimos com as autoridades também já foi devidamente encaminhado. Marcelo, finalmente recuperando parte da voz, reagiu subitamente e se lançou para pegar os documentos na mesa. Antes que pudesse tocar neles, um de seus sócios, Henrique, levantou-se subitamente, interceptando o braço dele. Eu não faria isso se fosse você, Marcelo, disse Henrique, sua voz baixa, mas firme. Ele não estava mais ao lado do amigo de negócios. Agora, sua expressão transmitia desaprovação e distância. Você está complicando tudo, Henrique prosseguiu, o rosto enojado enquanto olhava para o conteúdo que Amanda tinha exposto. Ele puxou os papéis do pré-nupcial adulterado para mais perto. Marcelo, isso é verdade? Você falsificou um documento legal? Marcelo hesitou, sem saber como responder. O rosto dele oscilava entre fúria e total desespero. Isso não é tão simples assim. Ele tentou justificar, a voz elevada e instável. Ela não tem ideia do que está falando. Nada disso. Interrompi calmamente, cruzando os braços. Isso o quê? Eu não entendo de negócios. É isso, Marcelo? As palavras em meu tom baixo e controlado pareciam carregar mais peso do que qualquer explosão de raiva poderia. Você me chamou de ingênua por todos esses anos. Mas, na verdade, eu ouvi e vi tudo. Gravei. Estudei. Você deixou tudo ao alcance de alguém que só precisava de paciência para entender cada parte. Marcelo parecia não saber o que dizer. Ele gesticulava, tentando reunir qualquer argumento contra mim. Mas não havia espaço para defesa. Os fatos estavam ali, à vista de todos. Isso é ridículo, ele murmurava, mais para si mesmo do que para mim ou para sua plateia constrangida. Seus olhos passavam pelos rostos dos sócios, na esperança de encontrar algum apoio. Mas um por um, os homens que uma vez o admiraram começaram a se afastar emocionalmente e fisicamente daquela cena. Vi um deles, Rogério, discretamente deslizar seu celular no bolso enquanto sussurrava para o outro. Precisamos repensar nossa associação com ele. Lembrei de outro momento, 2 anos antes, quando Marcelo havia falado ao telefone enquanto eu ouvia sentada no sofá com um livro nas mãos. Escuta, é só movimentar os pagamentos do departamento Gulf para a conta em Dubai, ele disse a quem quer que estivesse do outro lado da linha. Eles não rastreiam essas coisas. O governo não tem como alcançar offshores escondidos. Seguimos o mesmo plano e está tudo bem. Naquela noite, anotei tudo, cada detalhe da conversa. E depois fiz pesquisas por conta própria para entender exatamente como funcionava aquela estrutura de evasão. Mesmo sem formação em contabilidade ou finanças, eu sabia analisar textos, estudar padrões e entender as entrelinhas. Marcelo nunca percebeu que o mesmo hobby que ele desprezava em mim tinha se tornado meu maior trunfo contra ele. Marisa. Marcelo estalou minha atenção de volta ao presente, usando um tom autoritário que funcionara tantas vezes no passado. Aquela abordagem de controle, aquela tentativa de domínio mental, era algo que ele usara por anos para diluir a força das minhas decisões. Mas hoje? Hoje isso não teria efeito algum. Por que você está fazendo isso aqui com as pessoas que eu conheço? Ele perguntou, forçando um sorriso enquanto tentava soar racional. Se queria falar sobre divórcio ou o que quer que seja, podíamos fazer isso entre nós dois. Precisa mesmo de um show público? Precisei, respondi, encarando-o diretamente nos olhos. Porque você precisava entender que não é intocável, que sua manipulação e suas mentiras têm consequências. Não só para mim, mas para todo mundo que acreditou em você. Antes que Marcelo pudesse retrucar, um garçom apareceu nervosamente na porta do salão. Atrás dele, 2 homens de terno escuro e semblantes carregados esperavam para entrar. Eles carregavam pastas de couro e usavam crachás. Apesar de não falarem nada no início, a sala se encheu de tensão pelo ar de autoridade que eles carregavam. Senhor Marcelo Soares?
Um deles perguntou, sua voz firme e profissional, ainda que baixa. Marcelo congelou na frente de todos, e ouvi alguém mais ao fundo murmurar. O que é isso agora? Temos um mandado relacionado à Receita Federal. O agente continuou, estendendo um documento que parecia oficial. A respiração de Marcelo ficou irregular enquanto ele se levantava lentamente. Você tem o direito de permanecer em silêncio, continuou o agente, lendo os direitos enquanto os demais na mesa observavam em quietude orquestrada. Marcelo tentou reagir. Isso tudo é um grande engano, vocês não podem fazer isso. Ele virou-se abruptamente para mim, seus olhos transbordando raiva. Você fez isso? Encarei-o sem hesitar. Sim, Marcelo. Eu fiz. Minha voz era calma como nunca tinha sido em todas as brigas que ele iniciara nos últimos 5 anos. Você mesmo me deu tudo o que eu precisava. Eu só prestei atenção no que você achava que ninguém notaria. Os agentes avançaram com calma e propósito, mas o impacto da cena era tudo menos sutil. A voz de Marcelo, antes tão dominadora e autoconfiante, agora oscilava entre gritos de indignação e murmúrios de desespero. Ele foi algemado ali mesmo no salão, e a única coisa que acompanhei em seu rosto foi um misto de confusão e pânico. Pela primeira vez desde que o conhecia, Marcelo estava completamente sem controle da situação. Isso não pode estar acontecendo. É impossível. Ele resmungou, olhando ao redor da sala, talvez em busca de alguma ajuda de seus amigos de negócios. Mas eles não o encararam. Henrique, um dos sócios mais próximos, já tinha se afastado da mesa com pressa, cochichando ao telefone enquanto ajustava a gravata. Precisamos revisar nossa parceria com ele antes que isso nos respingue, ouvi alguém dizer mais adiante. Um a um, os pilares de confiança e poder sobre os quais Marcelo construiu sua imagem começaram a ruir diante dos seus olhos. Enquanto ele era retirado da sala pelos agentes, o advogado de Amanda se aproximou de mim para confirmar que todas as provas haviam sido corretamente entregues não apenas à Receita Federal, mas também aos tribunais competentes. Amanda, por sua vez, estava ao meu lado, com o tipo de sorriso discreto de quem sabe que justiça está sendo feita. Quando Marcelo cruzou a porta escoltado, ele se virou para mim uma última vez. Você passou 5 anos planejando isso? 5 anos morando comigo, fingindo... Sua voz ficou presa na garganta. Você é doente, Luísa. Cruzei os braços e mantive minha voz firme. Não, Marcelo. Eu passei 5 anos advogando por mim mesma. Passei 5 anos recuperando o poder que você pensou que podia tirar de mim. E agora, o mundo vai conhecer o verdadeiro você. Tudo isso é mérito seu. Ao sair, seu rosto já começava a virar uma memória turva para mim. Não havia mais raiva em mim, apenas alívio. A sala ficou em silêncio por um momento, até que Amanda fez um gesto para o garçom nervoso na porta. Podemos servir o bolo? Ela perguntou com uma leve ironia. Era impossível não rir um pouco da cena. Mas naquele momento me senti tomada pelo vazio de tudo o que havia carregado por todos esses anos. 5 anos longe de quem realmente era, finalmente encerrados ali. Enquanto os outros convidados saíam aos poucos, com conversas baixas e olhares atravessados, minha irmã se aproximou para sentar ao meu lado, segurando minha mão. Clary sempre foi minha principal aliada, mesmo sem saber de todo o plano. Você está bem? Ela perguntou, sua voz suave e preocupada. Eu estou, respondi com mais convicção do que esperava. Acredito que agora eu realmente vou ficar bem. Você sempre foi mais forte do que achava, Luísa, ela disse, apertando minha mão antes de me dar um sorriso encorajador. Nas semanas seguintes, a vida mudou rapidamente. Marcelo foi formalmente acusado de evasão fiscal, fraudes financeiras e falsificação de documentos. O processo foi amplamente coberto na imprensa, afinal, ele sempre gostou da atenção da mídia, mas agora, pelos piores motivos possíveis. Seu nome, antes respeitado nos círculos empresariais, virou sinônimo de escândalo. Seus antigos sócios, preocupados em proteger suas próprias reputações, não hesitaram em abandoná-lo completamente. Já eu me reconstruí. Retomei minha carreira como professora em uma pequena faculdade comunitária local, ensinando literatura. Minha verdadeira paixão, que Marcelo sempre julgava irrelevante. Ironia do destino, foi exatamente minha habilidade com texto, padrões narrativos e leituras detalhadas que destruiu o império de mentiras dele. Lá na faculdade, criei uma iniciativa semanal chamada Clube da Independência Financeira.
O clube reunia mulheres de várias idades, desde alunas jovens até senhoras em busca de recomeços. Conversávamos sobre dinheiro, contratos, sinais de alerta em relacionamentos e como nunca depender de promessas vazias de outras pessoas. O interesse crescia semana após semana, e pela primeira vez em anos eu me sentia genuinamente útil, mas acima de tudo, livre. Alguns meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Júlia, a melhor amiga da irmã de Marcelo. Ela pediu para participar de uma das reuniões do clube. Eu sei que talvez isso não signifique nada agora, ela escreveu. Mas eu não sabia no que estava me metendo, e eu não sei como sair dessa situação. Por um momento, pensei em ignorar a mensagem. Júlia, afinal, tinha sido uma das peças mais dolorosas dessa história. Mas então voltei a pensar em tudo que construí. O propósito maior de ensinar a outras mulheres como se protegerem, como serem independentes e como reconhecerem seu valor. Respondi com simplicidade. O grupo está aberto para todas as mulheres que querem aprender. Você é bem-vinda. Quando chegou o dia da sessão seguinte, Júlia apareceu tímida, quase envergonhada. Levei um segundo para reconhecê-la, e ela parecia saber disso. Obrigada por me deixar vir, ela disse, hesitante. Eu simplesmente assenti e a indiquei para uma cadeira. Ali, ao lado de outras mulheres, ela baixou as barreiras que construíra para sustentar uma vida de fachada. O clube era um espaço onde todas podiam começar de novo, e ela precisava disso tanto quanto qualquer outra. Naquele mesmo dia, recebi uma mensagem do meu editor. O manuscrito do meu novo livro, intitulado Escondida à Vista de Todos, Como Mulheres Podem Proteger Suas Finanças. Tinha sido aprovado para publicação. A proposta do livro era muito clara. Transformar as lições que aprendi em algo prático, algo que outras mulheres poderiam usar para nunca se encontrarem na situação em que vivi. Algumas semanas depois, durante uma aula na faculdade, uma aluna me perguntou, enquanto discutíamos O Grande Gatsby. A senhora acha que Daisy amava Gatsby de verdade ou apenas a ideia dele? Sorri para ela e respondi. Essa é uma ótima pergunta. Depende. A conexão deles era genuína ou era só uma performance? O que você acha que o texto nos diz sobre isso? A turma caiu em uma discussão animada, mergulhando no simbolismo das palavras do livro. Olhei ao meu redor com satisfação. Eu havia transformado os conhecimentos que uma vez usei para desmantelar mentiras em algo que ajudaria a formar mentes críticas e analíticas. Eu estava escrevendo minha própria história agora, e finalmente, ela era minha.